Imagina a seguinte cena, tipo, visualiza mesmo. É o auge de uma festa de casamento maravilhosa. Aquela festa super animada, né? Exatamente. A música tá altíssima, as pessoas estão dançando, celebrando a alegria dos noivos, aquele clima de euforia total, sabe? Uhum. O melhor momento da noite. Pois é. E aí, de repente, o mestre de cerimônias pega o microfone, corta o som abruptamente, assim, do nada, Nossa, e começa a dar uma bronca severa, super pesada em todos os convidados sobre os perigos reais do divórcio, da traição, da amargura. quebra o clima na hora, né? Bizarro. Total. O choque cultural e narrativo que isso causaria é, tipo, exatamente a sensação que a gente encontra no centro do texto que nós vamos examinar hoje. É uma quebra de expectativa gigantesca. Com certeza. E para desvendar esse mistério, eu dou as boas-vindas a todo mundo que acompanha mais este nosso mergulho profundo. E para começar os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de estender uma bênção divina. Que o dia e a semana de todos que nos ouvem sejam repletos de paz, de muita sabedoria e das mais ricas bênçãos de Deus. Amém. É um prazer estar aqui para mais esta análise e, olha, eu tenho que dizer que esse seu exemplo do casamento ilustra perfeitamente a tensão do nosso material de base de hoje. Que bom que funcionou, porque a sensação lendo o texto é bem essa. É que textos antigos, eles têm essa capacidade incrível de nos desarmar, sabe? Eles funcionam quase como um espelho para a natureza humana. Refletindo tudo, né? Exato. Refletindo a nossa inclinação tanto para aquela elevação espiritual extrema, quanto, infelizmente, para a falha mais profunda. E o nosso foco hoje é justamente uma análise minuciosa do Salmo 95. Para construir essa nossa discussão, nós estamos nos apoiando no texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e, claro, nas conexões históricas e teológicas trazidas pelo comentário bíblico do Allen P. Ross. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Riquíssimo. E a nossa grande missão de hoje, a nossa tarefa aqui, é entender os mecanismos por trás dessa mudança de tom tão violenta no Salmo. Tipo, como que um cântico que se inicia com uma celebração explosiva se transforma numa virada de página em um alerta sombrio sobre corações endurecidos? Sabe, isso levanta uma questão importante, que é a relação muito complexa entre a adoração e a obediência. Certo, como assim? É que em muitas culturas, e com certeza na nossa modernidade, existe uma tendência muito forte de separar essas duas coisas. O ser humano, ele adora a ideia da celebração, né? Do êxtase, do conforto. A parte fácil, a parte gostosa da religião. Exatamente. Mas frequentemente a gente recua quando a exigência recai sobre a submissão, a obediência diária, o sacrifício. E o Salmo 95, ele simplesmente não permite essa fragmentação. Ele amarra as duas coisas de uma forma incontornável. Então vamos começar dissecando essa primeira metade do Salmo, nos versículos de 1 a 7. A energia inicial ali é quase palpável. Muito vibrante. Demais. O texto convoca quem está ouvindo a cantar com júbilo, a ajoelhar-se, a trazer ações de graças. E lendo o comentário do Ross, fica muito claro que a adoração no mundo antigo não era algo passivo, né? Tipo, não era só sentar em silêncio num banco de igreja e ficar parado. Não, de forma alguma. Era um evento físico, barulhento, de engajamento total do corpo e da voz. A analogia que me vem à mente é como se fosse a coroação de um rei invencível que acabou de retornar de uma campanha militar vitoriosa. Todo mundo gritando, aquela empolgação. É uma ótima analogia e o enquadramento literário que os estudiosos dão confirma isso. Eles classificam o Salmo 95 junto com outros como o 47 e a sequência do 96 ao 99 como um salmo de entronização. Salmo de entronização. Certo. Isso. Ou um hino profético. A função primordial desses textos é declarar sem qualquer margem para dúvida a soberania absoluta do Deus de Israel. E o autor faz isso empilhando títulos de majestade um atrás do outro. Ele já começa forte, né? Muito. Logo no início, ele o chama de rochedo da nossa salvação. E aí a gente precisa lembrar da topografia lá do Antigo Oriente Médio. Ah, é verdade. Não é só uma pedrinha qualquer. Longe disso. Um rochedo elevado naquele contexto não é apenas uma pedra bonita na paisagem. É uma fortaleza tática.
Uma questão de sobrevivência. Exato. É o lugar alto onde as inundações não chegam, onde os exércitos inimigos não conseguem atacar de surpresa. É a imagem definitiva de segurança e provisão. E em seguida, o texto o coroa como o grande rei acima de todos os deuses. Opa, pera. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Vamos pausar nessa expressão um segundo. Vamos lá. Quando o texto diz acima de todos os deuses, isso significa que a teologia hebraica da época, admitia que outros deuses realmente existiam? Que o Senhor era apenas o mais forte num panteão cósmico cheio de divindades? Olha, essa é uma confusão muito, muito comum, mas a resposta é um sonoro não. Ah, não. Então o que significa? A menção a esses outros deuses não é uma concessão de que as divindades pagãs existiam literalmente. O que nós temos aqui é um artifício retórico muito poderoso. É uma declaração de domínio sobre toda e qualquer força. Seja real ou inventada, né? Perfeito. Seja uma força palpável, como os grandes impérios humanos da época, ou imaginária, como os ídolos venerados pelas nações ali vizinhas. O comentário do Allen P. Ross destrincha isso brilhantemente, mostrando a justificativa que vem logo no versículo seguinte. O salmista afirma que as profundezas da terra, os picos das montanhas e o mar são, literalmente, obras das mãos desse rei. Ou seja, há uma ironia muito forte e proposital nessa construção. Uma ironia cortante, eu diria. Pensa no contexto histórico. Quem está ouvindo? As nações ao redor de Israel morriam de medo do mar. Cultuavam o sol, faziam sacrifícios para as montanhas como se fossem divindades. E aí vem o salmista e fala o quê? Ele está essencialmente declarando esses elementos naturais que vocês divinizam e temem, sabe? Eles foram esculpidos, foram moldados pelas mãos do nosso Deus. Ele é o grande arquiteto de tudo isso. Nossa, isso é um tapa na cara da idolatria da época. Com certeza. Portanto, a supremacia dele não é apenas uma vitória militar temporária. É um fato intrínseco à própria fundação do cosmos. E é fascinante, notar como esse mesmo ser cósmico que tem a escala das montanhas intransponíveis e dos oceanos nas mãos, de repente reduz sua escala para algo tão profundamente íntimo lá no versículo 7. É uma mudança de perspectiva belíssima. De tirar o fôlego mesmo. O texto faz uma transição onde o arquiteto do universo passa a ser chamado de nosso Deus. E as pessoas que estão cantando são chamadas de ovelhas de sua mão. A gente deixa a sala do trono real e vai direto para o pasto. É a clássica figura do bom pastor. Isso. Aquele que conhece o rebanho, que guia para água limpa, que protege do lobo usando o próprio corpo se for preciso. E essa transição, ela representa o ápice da segurança emocional para quem está cantando esse salmo. A congregação absorve a ideia de que o poder ilimitado do universo está focado naquele momento no cuidado pessoal e meticuloso deles. Dá um conforto enorme. Muito. A lógica dita que o reconhecimento desse cuidado extremo deveria naturalmente resultar numa confiança inabalável, né? O cenário parece perfeitamente preparado para uma conclusão poética, reconfortante, sobre paz e provisão constante. Certo, vamos desvendar isso então, porque é exatamente aqui, no meio desse conforto todo, que a gente toma a chicotada narrativa. Aquele choque que a gente falou no início. O próprio. No meio do versículo 7, a música de fundo bucólica, sabe? As ovelhinhas, o pasto verde, simplesmente para. A gente passa da imagem interna para uma advertência de gelar a espinha no versículo 8. Ele diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É pesado. A mudança não é nem um pouco sutil. É como um alarme de incêndio no meio de um momento de relaxamento no spa. Por que o autor destrói a própria atmosfera de conforto que ele acabou de criar com tanto cuidado? O que é fascinante aqui é a pedagogia por trás desse susto. O comentário aponta que, nesse ponto, nós entramos na metade didática, na metade de ensino do Salmo. Momento de dar a lição. Exato. O autor está operando com um conhecimento muito profundo não só da natureza humana em geral, mas da história específica do seu povo. Ele sabe muito bem que a linha entre o conforto e a complacência é muito fina. A gente relaxa e esquece de quem proveu o conforto, né? Historicamente, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o rebanho se sentia seguro demais, ele tendia a ignorar a voz do pastor.
Então, essa quebra abrupta serve como um antídoto, um remédio forte contra a hipocrisia religiosa. O autor está basicamente dizendo que cantar sobre a grandeza de Deus, pular, celebrar, essa é a parte fácil. Qualquer um faz na hora da festa. O teste real da adoração é a prontidão para ouvir e obedecer quando ele fala, especialmente quando o que ele fala não é o que a gente quer ouvir. Faz todo sentido. E a palavra que serve como dobradiça para essa bronca toda é a palavra hoje. O texto não aconselha, tipo, olha, sejam ovelhas melhores no mês que vem, ou pensem sobre obedecer no futuro quando der tempo. A exigência é imediata. Como é que esse foco no tempo presente altera a dinâmica da fé? Altera tudo. Tudo mesmo. Porque o hoje elimina a válvula de escape favorita da mente humana, que é a procrastinação. Nossa, verdade. A gente adora empurrar com a barriga. Quem não, né? O uso dessa palavra específica é um recurso retórico desenhado para criar um estado de alerta contínuo. Nós temos essa tendência de empurrar decisões éticas e espirituais complexas para um amanhã idealizado. Aquele amanhã onde eu vou ser mais fitness, vou ler mais, vou ser mais santo. Exato. Onde supostamente a gente vai ser mais sábio ou vai ter mais tempo livre. Mas o salmista corta essa ilusão pela raiz. A voz divina exige uma resposta no presente. O grande privilégio de ter um rei majestoso e um pastor cuidadoso vem com a responsabilidade inadiável de não resistir às instruções diárias dele. E para ancorar essa urgência não apenas numa teoria abstrata, o Salmo invoca os fantasmas do passado. Ele usa um exemplo histórico que, imagino eu, qualquer ouvinte daquela época reconheceria na hora. Os eventos de Massá e Meribá. Sim, um trauma nacional, basicamente. O texto relata a voz de Deus dizendo: como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, me puseram à prova. E para a gente capturar o peso real dessa acusação, a gente precisa olhar para as fontes originais sobre esses eventos, que ficam lá em Êxodo 17 e Números 14. O que rolou lá exatamente? Bom, Israel havia acabado de ser liberto da escravidão secular no Egito e estava acampado no deserto num local chamado Refidim. E aí faltou água. Um problema sério num deserto. Com certeza. Mas em vez de confiarem no pastor que tinha acabado de libertá-los, houve uma revolta generalizada. E os nomes que o local recebeu depois são as grandes chaves da história. Meribá significa literalmente contenda ou discussão acalorada. Eles foram brigar com Deus. Brigar feio. E Massá significa teste ou provação. Eles colocaram Deus contra a parede com a incredulidade deles. É aqui que eu preciso confessar algo assim do fundo do coração. Lendo essa história e olhando de fora, claro, bate uma certa indignação com a postura daquele povo, sabe? Dá uma raiva, né? Dá. Pense bem, foi a geração que presenciou os maiores espetáculos da história antiga. Eles viram o Mar Vermelho se abrir na frente deles. Viram as 10 pragas derrubarem o maior império da época, o Faraó. Eram guiados por uma coluna de fogo à noite. O próprio Salmo destaca o absurdo disso na voz divina quando diz: apesar de terem visto as minhas obras. Eles viram os milagres em primeira mão. Exato. E ainda assim, na primeira vez que a garganta seca, a reação imediata não é orar. É a dúvida, a agressividade e um desejo nostálgico bizarro de voltar para a escravidão no Egito. A melhor analogia que me vem à mente para essa amnésia espiritual é tipo alguém que sobrevive a uma doença terminal graças a uma cirurgia milagrosa, mas um mês depois entra em depressão profunda porque a conexão do Wi-Fi tá lenta. Nossa! É um esquecimento muito rápido do milagre principal frente ao desconforto físico imediato, entende? Eu entendo perfeitamente e é uma ótima forma de visualizar. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral do comportamento humano, talvez a gente consiga ser um pouco mais compreensível com eles. O que estava em jogo ali em Meribá era muito mais profundo do que a simples sede física. Tinha um aspecto psicológico aí. Gigante. O que ocorreu foi um embate psicológico entre a previsibilidade da escravidão e a incerteza da liberdade. Uau! Previsibilidade da escravidão? Pensa bem, no Egito a vida era brutal. Os espancamentos eram reais, o trabalho era excruciante. Mas a ração diária de comida e água era previsível. Eles sabiam que ia ter.
Era ruim, mas era garantido. Exatamente. E o cérebro humano tem um apego terrível a sistemas previsíveis, mesmo que esses sistemas sejam totalmente destrutivos. No deserto, agora como pessoas livres, a provisão não vinha mais de um sistema escravagista previsível. Exigia confiança diária num Deus invisível que mandava o pão, o maná, apenas para aquele dia. Você não podia estocar para o dia seguinte. Não podia. Eles entraram em pânico diante da exigência de confiança contínua. Por isso, eles testaram a Deus. O teste era uma exigência petulante, tipo, cumpra os nossos termos materiais agora, nos dê a garantia de amanhã, ou nós quebramos o contrato de adoração. Isso é muito profundo e nos leva de volta ao aviso central do Salmo. Não endureçam o coração. Mas sabe, lendo isso com os nossos olhos de hoje, parece quase injusto. Injusto como? É que na nossa cultura moderna, o coração é puramente o centro das emoções, né? Do romantismo, do sentimento. Nós vivemos dizendo que a gente não manda no coração. Ah, a famosa frase de novela. Pois é. Se o coração é apenas um músculo que sente coisas incontroláveis, como é que alguém pode ser responsabilizado ou até punido por um sentimento que esfriou ou endureceu? Não é algo totalmente fora do controle humano. Essa é uma constatação crucial para a gente não ler o texto antigo com essas nossas lentes modernas do romantismo. Na mentalidade hebraica antiga, a anatomia das decisões era bem diferente da nossa. Não era sobre emoção. O coração não era visto primariamente como esse poço de emoções não controláveis. O coração, na Bíblia, era a sala de comando central do ser humano. Quartel-general. Isso. Era a sede do intelecto, do planejamento lógico e, acima de tudo, da vontade e do arbítrio. As emoções fortes, por exemplo, eram frequentemente associadas às entranhas, aos rins, não ao coração. O coração era onde as decisões vitais e morais eram processadas e decididas. Ah, nossa, então a coisa muda de figura completamente. Muda tudo. Quando o Salmo alerta para não endurecer o coração, ele não está falando sobre perder a sensibilidade emocional ou deixar de sentir um arrepio na espinha durante um cântico, deixar de sentir uma emoção terna por Deus. Está descrevendo uma atitude consciente, então. Está descrevendo um ato deliberado de obstinação. É uma recusa calculada, fria, de submeter a própria vontade à vontade de Deus. Endurecer o coração é olhar para a instrução divina, entender o que ele está pedindo e dizer ativamente: eu ouço o que você diz, mas eu escolho o meu próprio caminho. Que rebeldia. Foi essa teimosia voluntária e repetida que definiu aquela geração de Massá e Meribá. Não foi falta de emoção, não foi que o culto estava desanimado, foi falta de submissão. Foi rebeldia pura e simples. Então, o que tudo isso significa quando a gente chega ao desfecho do texto? O Salmo atinge seu ponto mais solene lá nos versículos 10 e 11. O julgamento final. Após 40 anos suportando essa obstinação no deserto, a paciência divina se esgota. O texto descreve Deus declarando um juramento: eles não entrarão no meu descanso. A palavra descanso carrega um peso enorme aqui, não é? Um peso imenso. E o comentário do Allen P. Ross é indispensável neste momento da nossa análise, porque ele demonstra que esse conceito de descanso na Bíblia não é estático. Ele não significa apenas uma coisa. Ele possui uma progressão teológica muito fascinante ao longo da história bíblica. É como se tivesse várias camadas. Exato. O descanso que foi perdido evolui em camadas de significado dependendo de quem está ouvindo o salmo na época. Bom, a primeira coisa que me vem à mente, naturalmente, é o sentido geográfico e físico para aquela geração original que saiu do Egito, né? Correto. No nível primário, o descanso era a herança literal, a posse da terra de Canaã. Para um povo que foi escravo a vida inteira e depois passou a vagar como nômade em um deserto inóspito, o descanso representava ter fronteiras seguras, poder plantar as próprias vinhas, construir casas permanentes. Ter um lar de verdade. Ter um lar. E a consequência daquela rebelião contínua foi que a geração inteira de adultos que murmurou em Meribá teve sua entrada negada nesse descanso. Eles literalmente morreram caminhando em círculos no deserto durante 40 anos.
O descanso físico foi entregue apenas à próxima geração, aos filhos deles. Que triste, né? Chegar tão perto e perder. Mas espera, tem uma dedução lógica a ser feita aqui. Se o Salmo 95 era cantado séculos depois, lá no templo em Jerusalém, aquela audiência já morava na Terra Prometida. O deserto já era passado remoto para eles. Bem observado. Então a ameaça de não entrar no descanso precisava significar algo muito diferente para eles naquele momento, certo? Certo, o que nos leva perfeitamente à segunda camada teológica do termo. Para a congregação lá nos dias do rei Davi, por exemplo, o descanso já não era mais sobre conquistar lotes de terra. Significava a manutenção da paz. Ah, estabilidade nacional. Estabilidade, proteção contra os grandes impérios invasores que estavam sempre rondando e principalmente o privilégio da comunhão contínua com Deus no templo. O aviso para eles ali era claro. Olha, não achem que porque vocês já moram em Israel, construíram suas casas, que o contrato é inquebrável. A rebelião repetida pode fazer vocês perderem a paz e a presença de Deus, da mesma forma que seus antepassados perderam a entrada na terra. E a história de Israel prova isso, né? Com seus exílios posteriores para a Babilônia, por exemplo, provou que esse aviso era literal e muito real. Perderam a terra de novo. E existe ainda um eco dessa advertência que ressoa até mesmo fora do Antigo Testamento, não é? O comentário faz uma ponte direta com textos posteriores já para o público cristão. Sim, e aqui a gente alcança a dimensão plena e final desse descanso. Séculos mais tarde, o autor do livro de Hebreus, já lá no Novo Testamento, ele dedica os capítulos 3 e 4 inteiros para dissecar esse exato trecho do Salmo 95. Ele faz um mergulho profundo no Salmo. Ele faz a própria análise dele. E ele pega aquele aviso de não endurecer o coração hoje e o aplica universalmente. Na perspectiva cristã do Novo Testamento, o descanso supremo não é mais um pedaço de terra no Oriente Médio, mas o descanso espiritual definitivo. E o que seria esse descanso espiritual na prática? É o momento em que o ser humano cessa o seu esforço ansioso, sabe? Aquela mania de tentar salvar a si mesmo pelas próprias obras, de tentar controlar magicamente as próprias provisões e passa a confiar de forma absoluta e tranquila na providência e na obra de Deus através de Cristo. O aviso permanece vital até hoje. A teimosia e a tentativa constante de autojustificação mantém o ser humano num estado perpétuo de exaustão espiritual. Vagando num deserto existencial, basicamente. Perfeita definição. Vagando em círculos, cansado e sem achar repouso. Nossa, tentando sintetizar essa nossa jornada investigativa de hoje, o Salmo 95 é de fato uma obra-prima de estruturação exatamente porque ele se recusa a vender uma adoração pela metade. Ele exige o pacote completo. Ele une aquela explosão de alegria contagiante do início com a sobriedade cortante do final para estabelecer uma verdade inescapável para todos nós. A verdadeira celebração da majestade do rei simplesmente não tem valor algum se não vier acompanhada da obediência prática e diária aos comandos do rei. Se na hora do cântico alto nós o tratamos como pastor amoroso, nós não podemos na hora da dificuldade ou da falta de água tratá-lo como um adversário que deve ser testado ou desafiado. Sem a submissão do nosso coração, os gritos de júbilo daqueles primeiros versículos são apenas barulho vazio. Essa é a conclusão fundamental. E, sinceramente, é a grande recompensa de investigar um texto milenar com ferramentas históricas e linguísticas adequadas, como o comentário do Ross. O que um leitor apressado, numa leitura matinal rápida, poderia julgar como dois poemas totalmente diferentes que, sei lá, foram colados por engano na Bíblia. Um sobre festa e outro sobre julgamento severo, né? Isso. Essa suposta contradição se revela, na verdade, como um diagnóstico preciso e clinicamente perfeito da psicologia humana. A alegria genuína e duradoura da adoração traz embutido em si os freios e contrapesos do respeito profundo e da submissão. É de impressionar, de verdade, como um alerta focado em nômades num deserto árido há milhares e milhares de anos consegue descrever com tanta, mas tanta exatidão as armadilhas da nossa mente contemporânea. Esse nosso mergulho de hoje mostrou que as dinâmicas de poder, de confiança e de teimosia humana não mudaram quase nada ao longo dos milênios. A gente continua precisando do mesmo aviso. A tecnologia mudou,
mas o coração humano é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas antes de fecharmos a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação. Um pensamento bem prático para quem nos acompanha continuar desdobrando ao longo da semana. No carro, no trabalho. Manda ver. Pensem no seguinte, gente. Se o texto afirma de forma inegociável que a única janela de tempo válida para ouvir a voz divina, amolecer o próprio coração e tomar atitudes concretas de obediência é sempre o hoje, como as dinâmicas da nossa própria rotina seriam radicalmente transformadas se a gente simplesmente parasse de delegar nossas decisões mais difíceis, nossos consertos éticos e nossos saltos de confiança para um hipotético amanhã que, na prática, nunca chega. Nossa. É o tipo de reflexão que tira qualquer ouvinte da zona de conforto, né? Porque exige movimento agora, exige mudança hoje e não depois de amanhã. Erramos a nossa jornada de hoje pelas entrelinhas e pelos ecos de advertência deste texto milenar. Maravilhoso. Foi um debate incrível que atravessou cortes reais, pastos tranquilos e a aridez dos desertos antigos. Muito obrigada pela companhia de todo mundo que explorou essas profundezas com a gente. Que Deus abençoe todos os ouvintes.